Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Amém. Não vou nem perguntar se tem alguém feliz aqui, porque é impossível você estar no culto desse e você estiver triste. Mas Jesus está na casa. Aleluia. Sabe o que é o mais importante? Que a Bíblia diz que aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Se até a tristeza, por que Jesus usou essa expressão, até a tristeza? Porque é ela que faz o crente ficar em casa abatido, desanimado, desistindo. Aí Deus diz: aonde eu chego, a tristeza tem que pegar a sua maleta e dizer: não dá para ficar aqui no Eldorado, porque eu já tentei parar essa mulher, já tentei parar esse homem, já tentei parar essa família, já tentei desanimar esse obreiro, mas não tem jeito. Enquanto mais eu luto, mais eu perco. Sabe por quê? Porque maior é o que está comigo, maior é o que está com você. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Quem acredita, toque alguém e diga assim: hoje é noite de vitória. Hoje é noite de vitória. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Aleluia. capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, versículo 23. Como eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Aleluia. A gente tem que ser sincero em dizer aquilo que nós sentimos. Nós não estamos forçando muito não para sentir alguma coisa aqui, irmãos. Porque olha, que culto abençoado. A presença de Deus é real nessa casa. O hino que nós acabamos de ouvir: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eita, Deus tremendo. Aleluia. Livro de Mateus capítulo de número 8, versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eita, No 3, leamos juntos comigo o versículo 27, 1, 2, 3. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Senta dando glória se você pode. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Aleluia! Pois deseja te salvar. Minha palavra é de eterna gratidão por estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, por essa escala que ele fez, designando alguns obreiros para estar em algumas congregações. E hoje eu fui privilegiado, fui presenteado por estar aqui no Eldorado. Glória. Por quê? Porque eu estou no meio de amigos. Ninguém disse amém. Amém. Porque eu estou no meio de amigos. Amém. Estou no meio de pessoas abençoadas. Estou no meio de pessoas ricas. Amém. Rica? Pô, irmão,
Você está pensando que ser rico é ter dinheiro? Se você tiver a graça, por isso que Jesus disse para Paulo, Paulo orou e disse, tira o espinho da minha carne. Jesus disse, eu não vou tirar o espinho da tua carne, Paulo, eu vou te dar a minha graça, porque quem tem a graça de Deus não tem dinheiro, mas dá glória. Quem tem a graça de Jesus, mesmo que a luta esteja na sua vida, soprando o vento, você vem para o culto e ainda consegue levantar a mão e dizer, Jesus ainda é maravilhoso. Oh, aleluia, aleluia. Pastor William é um amigo que nós já tem alguns anos, sua esposa, amiga da minha esposa, da minha filha, seu filho, meu amigo, baterista. Eu fico feliz de poder estar aqui revendo alguns irmãos, algumas irmãs, também conhecer um casal que é amigo da minha filha. Se é amigo da minha filha, é amigo nosso também. Desta maneira. Com certeza, ele parece muito com o meu sobrinho Abner, só a única diferença é que o meu sobrinho não usa óculos, ele usa. E eu vejo que esse jovem aí tem uma aparência de um grande pregador. Eu creio. Aí Deus falou comigo para me dizer para você que Deus não te quer mais assim. Deus quer você em pé. Deus falou com o profeta Ezequiel no capítulo 2. Ezequiel, eis-me aqui, Senhor, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Às vezes prostrado, pastor, qual é a posição correta para se ouvir a voz do Senhor e eu falar contigo? Não existe posição correta. Quando Deus disse para Ezequiel, põe-te em pé, aleluia, estava dizendo, Ezequiel, não é no sentido humano, no sentido de você estar deitado, se colocar de pé, não, no sentido espiritual, porque às vezes a luta nos afasta de Deus, da oração, do louvor, do culto. Aí Deus disse para me dizer para você, Deus não te quer você prostrado, Deus quer você de pé. Deus ainda tem, aleluia, olhado dentro de você, meu querido, e ainda tem visto uma chama que ainda está acesa aí dentro, não se apagou por total. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus trouxe vocês dois aqui para te dizer, eu ainda sou Deus das vossas vidas, eu ainda cuido de quem ainda confia em mim. Se tem profeta aqui nessa noite, e você pode levantar a mão e dizer, eu creio que Deus está agindo para o milagre acontecer na vida deste casal e de quem está do meu lado. A minha esposa me acompanha. Estivemos hoje no encontro de casais ontem aqui no Caçapava Velha. Que coisa linda. Foi momentos de alegria, momentos de comunhão, A gente começa, aleluia, a experimentar algumas coisas novas. Deus trouxe um varão para ministrar um estudo. Que coisa linda. Ele abriu o leque mesmo. Lá em Guararema tinha um irmão que gritava, abre a caixa, Jesus. Em Guararema, aqui em Caçapava Velha, ele gritava, abre a caixa, Jesus. Tem hora que Jesus abre a caixa e Deus começa a desvendar os seus mistérios. Porque às vezes Deus precisa falar alguma coisa mais íntima na tua vida. Deus, Ele quer falar no meu ouvido, mas quer que a mensagem não entre aqui e saia aqui. Deus quer que a mensagem desça para o coração. Porque quando a mensagem desce para o coração, pastor William, a coisa muda, a situação muda e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia. Queridos, esse texto que agora nós lemos aqui, você percebe que o texto, ele introduz dizendo, e entrando Jesus no barco. Até então, o vento estava calmo. Até então, a tempestade não estava sendo, aleluia, açoitada pelo vento. Porque o vento só ia fazer com que as ondas fossem agitadas, ou melhor, as ondas só seriam agitadas mediante o vento, o sopro daquele vento. Pode tocar, meu irmão. Faz um mistério aí. Ô glória, está sendo gravado esse mistério aí. Aí, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco. Porque aonde Jesus está, eu não quero faltar. Diga comigo, aonde Jesus estiver, eu não vou faltar. Porque, irmãos, você conhece a Bíblia, eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou dizer aqui nessa noite. Aonde Jesus estava, tinha em volta dele uma grande multidão. Porque quem ia atrás de Jesus, é bem verdade que quem ia acompanhar Jesus, nem todos iam para ser curado, para ouvir a mensagem,
mas iam para ver se era verdade o que as pessoas diziam dele. E aonde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. E Jesus está passando no Eldorado e ficando no mundo. Eu vou profetizar e quero que você profetize para alguém do teu lado. Diga assim: ainda esta noite, Jesus vai passar na tua casa. Tem coisas que você deixou na tua casa para ser resolvida amanhã. Aleluia. O ontem já não existe mais. O hoje ainda não terminou. Estamos encerrando daqui a pouco meia-noite. Mas é noite de você ter aqui uma expectativa que nesse domingo o teu milagre vai acontecer, a tua história vai mudar, essa enfermidade vai embora da tua vida, essa angústia, esse mal que te oprime e te deprime vai embora. Eu estou me referindo ao domingo de hoje. Agora o amanhã, aleluia. Você não está dormindo à noite porque amanhã, meu irmão, o amanhã pertence a Jesus. Pode ser que nem aconteça de chegarmos ao amanhã, porque pode acontecer o arrebatamento agora. Eu estou profetizando aqui que Deus vai mudar alguém aqui nesse culto, que entrou por essas portas preocupado com a segunda-feira. Ei, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua segunda-feira, tua terça, tua quarta, a tua semana na mão de Deus. Vai dormir em paz, pastor. O senhor não sabe o que está acontecendo. A Bíblia aqui está dizendo: deleita-te no Senhor, descansa nele, porque ele vai conceder o que deseja o teu coração. Quem acredita, levante a mão para dar glória comigo nessa noite. Jesus tinha passado na casa da sogra de Pedro, tinha curado ela. E tinha uma grande multidão acompanhando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então deixou os seus discípulos. Não, seus discípulos não largavam Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entrou no barco. Aleluia. E a multidão não pôde entrar porque era muita gente. Mas os discípulos entraram. Sabe o que Deus me disse aqui nessa noite? Aleluia. Que você não pode ficar fora do grupo aonde Jesus já está. Porque tem hora que a multidão vai tentar tirar você do foco. Tem hora que a multidão vai tentar tirar você do propósito. Tem gente que não consegue alcançar e quer que você não alcance. Tem pessoas que não conseguem ser abençoado e quer que você também não seja abençoado. E a Bíblia vai dizer que a multidão ficou e Jesus entrou com os discípulos. Porque tem hora que Deus quer se revelar, não é para a multidão, Deus quer revelar para quem é dele. Para quem não acredita em milagre, não pode andar com Jesus. Porque para quem não acredita que Jesus pode fazer o impossível acontecer, Jesus não pode andar com pessoas, ou essa pessoa não pode andar com Jesus. Eu preciso acreditar, aleluia, que mesmo que o vento se levante, Ele está comigo. E a Bíblia vai dizer: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, ou uma tempestade tão grande. Você já imaginou uma tempestade? Quem já foi no mar aqui? Oh glória! O mar tem hora que as ondas se levantam de uma maneira tão forte, chega a ter onda de 1 metro, 2 metros, 3 metros, acho que tem até mais. E às vezes você olha assim para as ondas do mar, você vê ela lá, começando lá embaixo, ela vem vindo, e quando chega perto de você, ela se espalha. Aleluia, porque as ondas, oh glória, ela foi autorizada a se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, até onde Jesus permite. Porque olha, você não vai morrer afogada, você não vai morrer nesse deserto, nessas ondas que sopram e que se levantam forte contra a tua vida. Jesus estava no barco. Diga para o teu irmão: Jesus está no teu barco. Jesus está no barco, irmão. Diga assim: se o vento se levantar, não pule do barco. O problema é que tem crente, aleluia, que quando está indo tão bem, aceita Jesus, está cantando, está uma bênção, mas ela acha que as coisas vai. Ele pega o reminho, né? É o hino que cantamos 467, né?
toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Ele está indo tão bem, né? É o crente que ele quer ficar só dando glória, mas quando a luta se levanta, ele não quer mais cantar, não quer mais pular na presença de Deus, não quer mais levantar a mão. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Jesus não deixou a multidão entrar, ele queria ter um particular com os seus discípulos. Jesus sabia ou não sabia que a tempestade ia surgir? Sabia! E a Bíblia vai dizer que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Você percebe que o texto vai dizer aqui? Que enquanto o barco estava ali em cima das águas, o mar estava tranquilo, não tinha vento, não tinha tempestade, estava tudo calmo. Sabe o que Deus me disse sentado aqui? Que tem hora que Deus quer colocar alguma coisa na minha mão, na tua mão, aleluia. Enquanto você está aí, ó, eu não quero fazer nada, eu quero só dar glória, está muito bom. Só que o negócio não é você, o negócio é com Deus. A escolha é quem faz. Jesus, e a Bíblia diz que ele mesmo declarou: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Então diga para o teu irmão: foi ele que te escolheu. Diga assim: você não pode sair do barco. Você não pode sair do barco. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra no barco, quando ele se acomoda com os discípulos, aí o vento diz: é agora de soprar. Porque você está no culto aqui, com dinheiro no bolso, geladeira cheia, casinha toda reformada, colchão semi-ortopédico, uma casa bonita, tendo bom do melhor. Vai chegar em casa agora, não está nem preocupado com a janta. Você vai colocar alguma coisa no micro-ondas, vai apertar uns botõezinhos lá, daqui a pouco vai esquentar, você vai comer. Você deve ter pernil assado, deve ter um monte de picanha na sua geladeira. Você tem que comprar filé, não é assim, irmão, que está me fumando aí? Tem coisas boas, aleluia. Mas olha, tem hora que Deus vai permitir que o vento sopre. Não é muito forte não. Pastor, mas segredo, eu sei que segredo não é mil maravilha não, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com ele, aí o vento começou a soprar. Porque enquanto você não está fazendo nada na igreja, ninguém se incomoda com você. Aí você começa a marcar campanha, marca oração, marca consagração. Misericórdia, tem oração de novo, consagração, ai misericórdia, eu quero ficar em casa descansando, aí tem que ir para o culto, aquela coisa. Aí alguém que está lá no hospital diz: meu Deus, se o senhor me tirar da UTI, se o senhor me tirar do hospital, eu quero ir para o culto, vou segunda, vou terça, vou quarta. Tem gente que quando estava na Covid lá, respirando por oxigênio, Senhor, se eu não morrer, eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar a orar. Aí Jesus fala assim: ó, eu sei que você não vai cumprir a palavra, eu vou te tirar aqui, porque tem uma multidão orando por você, mesmo que você seja ruim, desobediente, encrenqueiro, mas eu vou mudar a tua história. Aí Jesus vai lá, ele fala com o médico: desliga o aparelho, desliga, o camarada fica bonzinho e volta para casa. Na primeira semana ele vem para o culto, coloca a mão no arado, quero fazer, mas quando a coisa vai rapaziguando, quando parece que o vento não está soprando mais, aí ele: não, hoje não vou para o culto, não, fica em casa, segunda, terça, quarta, o negócio está pegando fogo, ele está lá em casa assistindo o Big Brother, não sei se ainda existe, aí está assistindo lá o Palmeirão. Não, eu vou para o culto, sabe por quê? Porque enquanto o vento soprar, porque depois que você perceber que o vento vai começar a soprar, aí você: agora eu vou para o culto, pastor William, coloca a mão na minha cabeça, ora para mim, porque o vento está soprando. Ei, mas espera aí, você vai esperar o vento soprar primeiro para você voltar para o teu lugar? Fala a Deus! Aleluia! E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Irmão, é muito forte esse mistério aqui. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia, foi Isaías que diz que o meu Deus, ele não se cansa, não se fatiga, e não há quem consiga esquadrinhar o seu entendimento. Dá força a quem está fraco, levanta quem está caído, quem está prostrado ele pega na mão e diz: levanta minha filha, levanta meu filho, eu ainda tenho algo novo na tua vida, vou te revelar o mistério. E a Bíblia vai dizer: glória, Jesus está dormindo. Deus. Tem hora que Jesus ele fica em silêncio,
Diga para o teu irmão assim: o silêncio de Deus é uma resposta. Jesus está dormindo, mas já sabia, porque ele já tinha conversado com o vento, ele já tinha conversado com a tempestade. Que é isso, pastor? Ô irmão, Jesus estava no barco como homem, porque ele se fez carne para habitar entre nós, para que você entendesse, aleluia, ou ele entendesse o que você está sentindo. Você acha que alguém que te apedreja, te manda mensagem aí para te detonar, para te humilhar? Você pensa que isso não está mexendo com Jesus? Ele está mexendo, ele está pelejando por você. Agora tem hora que você quer agir, reagir, reaja no joelho, porque Deus está pelejando pela tua causa. O vento soprou, a tempestade, aleluia, começa a surgir, e Jesus está dormindo, e a Bíblia vai dizer que os seus discípulos olhou para Jesus, pastor William, e viu Jesus dormindo. E quando eles viram Jesus dormindo, um olhou para o outro e disse: eu não tenho o que fazer, ou eu pulo do barco, ou eu pulo do barco, porque as ondas estão subindo. Olha o vento que está soprando aí. Sabe aquele dia que o vento está soprando na tua vida? Você diz: não vou mais ser crente, não vou mais cantar, vou entregar o cargo, não quero reger mais, não quero tocar mais, porque o vento está soprando e parece que Jesus não está nem aí comigo. Eita, meu Deus, aleluia. Jesus não chega a hora que eu quero. Diga para o teu irmão: ele não chega adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora certa. E ele já chegou. Tem alguém que acredita aqui que ele já chegou? Ele está entrando na casa de alguém que tem o seu esposo que ficou em casa. E Deus está dizendo para mim, dizer para você, mulher, Ele sabe o que você está passando, mas está entrando na tua casa, pela porta do fundo, ou pela porta da frente, eu não sei. Ele vai entrar e vai restaurar. Deus está dizendo: eu vou começar a restaurar alguma coisa. Tem ventos fortes soprando na tua casa, e você tem hora que diz: eu não vou mais para a igreja não. De luta que eu estou passando, parece que enquanto mais eu oro, parece que a tempestade agita mais, o vento sopra mais. E Jesus estava dormindo, e os discípulos olharam e disseram: não tem para quem pedir socorro. Não tem. Ô Pedro, você tem aí alguma coisa para fazer? Não tenho. Pedro disse: Tiago, você tem? Não tem. Então vamos fazer o seguinte: vamos acordar o mestre. Aleluia. Vamos acordar o mestre, porque se o mestre não resolver nada aqui no barco, ninguém de nós vamos resolver. Escute o que eu vou dizer para você: não é do jeito que você está querendo, é do jeito que Deus quer. Você está querendo agir com as mãos, você está querendo tomar uma decisão, você está perdendo a paciência, você está dizendo: já esgotou a minha paciência, eu vou agir, eu vou fazer. Aí Deus está dizendo: acalma. Eita Deus. Você lembra da leitura que foi feita aqui no Salmo 46, versículo 10? Então diga para quem está ao teu lado: aquietai-vos. Agora você vai dizer para você mesmo, se você tiver coragem, bata no teu peito e diga assim: o teu nome, diga o teu nome, diga: aquieta-te. Eu vou dizer, você faz com você: Clemente, aquieta. Diga de novo: aquieta. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Ele está no barco, está dormindo, mas ele sabe o que está acontecendo. Ele está na sua casa e você não está vendo ele agora, pastor. Que é isso? É o único que pode, que a Bíblia diz que ele é onisciente, ele é onipresente, é onipotente. O poder dele é tão grande que ele está operando aqui no Eldorado do Belém, e está lá na sede agora do Belém, tocando em crente lá. Se tem crente que acredita, levante a mão e glorifique a Deus comigo. Glória a Deus. O problema é que alguém olhou para Jesus, pastor William, e viu ele dormindo. Sabe o que significa isso aí? É crente que veio para o culto, não canta mais, não ora mais, não tem mais força mais para levantar as mãos para adorar Jesus, porque acha que Jesus esqueceu dele, acha que Jesus esqueceu dela. Jesus então estava dormindo, e a Bíblia vai dizer que eles
o despertaram, gritando: Senhor! Porque tem hora que Jesus quer ouvir o seu grito. Nós tivemos uma escola dominical, uma lição aí, falou sobre a oração. Aí, eu lembrei de um irmão, que ele escreveu tudo que ele queria e colocou na cabeceira da cama. E quando ele ia deitar, ele dobrava o joelho e disse: Jesus, tudo que eu quero está escrito aí, amém. Achando que Jesus era obrigado a ler o papelzinho e dar vitória para ele. Jeremias 33, já foi falado aqui: clama a mim. Quem disse isso? Foi o próprio Deus. Deus quer que você clame, Deus quer que você fale com Ele alguma coisa. Você conversa com tanta gente, às vezes eu mesmo cobro isso de mim, porque você tem tempo para amigos, tem tempo para escola, para faculdade, para loja, para um monte de coisa. Aí quando você chega na sua casa, toma o seu banho para dormir, você fala: Jesus, muito obrigado pelo dia, amém. Ele quer te ouvir. Quem tem a mão direita, levante a mão direita. Jesus, muito obrigado pela minha mão direita. Quem tem a mão esquerda? Muito obrigado pela mão esquerda. Quem tem os seus pés? Muito obrigado pelos meus pés. Pastor, eu uso óculos, mas você está enxergando. Muito obrigado porque eu estou de óculos. Se tirar óculos, eu consigo enxergar você. E tem alguém que com óculos, sem óculos, não enxerga mais. Agradece a Deus pela sua visão, pela sua audição, pela sua boca, que você pode abrir para falar com Deus. Você pode gritar, você pode clamar a Ele. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Jesus estava dormindo. Aleluia. Ele escutou o grito. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Você sabia que antes da sua palavra, das palavras saírem da tua boca, ele já conhece? Você às vezes está lá de joelho, você não tem palavras para orar. O seu gemido chega no trono com palavras. Então diga para o teu irmão: Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Diga assim: Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. E a Bíblia vai dizer que Jesus está dormindo e os discípulos começaram a gritar: Senhor, desperta-os, acorda, salva nós aqui no barco, porque nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Dá uma olhada para a tempestade, para o vento. Aí Jesus tranquilamente levantou. Ele repreendeu o vento, sim ou não? Não. Ele foi cobrar dos discípulos. Ele olhou para os seus discípulos e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Vocês estão comigo. Eu ensinei vocês que quem tem fé remove montanha. Eu ensinei você no cenáculo, capítulo 4 ou capítulo 5 de Mateus. Vocês estiveram comigo no sermão da montanha. Bem-aventurado aqueles, e ele foi falando um monte de coisa. Irmãos, Jesus repreendeu os discípulos e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Naquela hora, eles arregalaram os olhos, ficaram olhando para Jesus e disseram: será que ele não vai fazer nada? A irmã que está com o braço cruzado aqui, a senhora tem esposa aqui. Quem é seu esposo? Não está aqui hoje. Presbítero. Eu não sei quem é o irmão João, mas Jesus sabe. Olha para mim, que servo de Deus. Alguma vez a senhora já pensou em parar nessa caminhada? A senhora já sofreu alguns empates dessa vida, aleluia, que deixou a senhora amargurada, quem sabe triste, porque a senhora não é uma super mulher, a senhora tem limitações, aleluia. Deus mandou dizer para a senhora que está cuidando do seu marido e está cuidando da sua casa. Eu creio, aleluia. Eu sei o que a senhora está fazendo na obra de Deus é com amor, mas tem hora que as forças parecem estar se esgotando. Não é assim que acontece, pastor? Não, eu não estou dizendo isso para alguém olhar e dizer: nossa, que ela está fraca. Não, ela não é super mulher. Aí Deus mandou dizer para a senhora que da sua casa quem cuida é Ele.
Tem uma surpresa chegando. Estamos entrando em julho. Aleluia. Eu acho que é amanhã mesmo, né? 1º de julho. Deus mandou dizer para a senhora: se não é amanhã, vai ser depois da manhã. Mas no mês de julho, Deus tem uma surpresa para fazer na sua casa. Há uma história nova. Aleluia. Eu vejo o mover de Deus e uma providência de Deus chegando na tua casa em 2 sentidos: sentido físico e espiritual. Tem milagres chegando na sua casa. A esposa do pastor abraça ela e diga: prepara o churrasco, porque vai ter milagre lá. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Tem alguém que pode levantar a mão para dar glória aqui nesse culto? Aleluia. Porque temeis, homens de pequena fé? E quando ele disse isso para os seus discípulos, aí ele então se levanta. Sabe o que Deus está me dizendo para mim, dizendo para você, mandando dizer para você? Porque a autoridade agora, do momento, está comigo e Deus mandou te dizer. Deus não quer você frouxo. Isso, pastor, está na Bíblia. Se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, suas forças se tornarão pequenas. Você consegue levantar as mãos na hora da tempestade? Não, pastor, então você vai começar a levantar. Pastor, mas está faltando alguma coisa na minha casa. Levante a mão, profetiza que vai. Deus está mandando providência na tua casa. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: homens de pequena fé, por que temeis? Porque eu estou no meio de vocês, estou dentro do barco. Porque aonde Jesus está, o vento pode levantar, a tempestade pode, aleluia, se levantar, mas Jesus está no teu barco, não vai lhe afrontar, não vai acontecer nada. Tem alguém que acredita aqui? Amém, aleluia. Então ele se levanta daquele sono, olha. Primeiro ele olha para o vento. Esse dia eu estava no posto, abastecendo o veículo. Estava ventando muito. Estava com touca de boné, uma blusa, um vento que cortava. Eu fiquei olhando para Jesus. O Senhor falou com o vento. O Senhor falou com o vento. Aí eu, sozinho, eu fiquei assim, para ver se eu conseguia pegar o vento. Alguém consegue pegar o vento? O ventilador, se você ligar ele, vai só ventar. Mas e se você consegue pegar o vento? Você consegue falar com o vento? Se esse ventilador começar a rodar de um lado do outro, você fala: ventilador, para de um lado, ele não vai nem estar, ele não está te ouvindo. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando os discípulos acordaram Jesus, ele levantou e disse para o vento: ó vento, aquieta-te. Eu vou gritar, vocês faça como o pastor fez: vento, Aquieta-te. Ei, o mar, acalma-te. vento, Aquieta-te. o mar. Então Acalma-te. diga para o irmão: aquieta o coração. Deus está dizendo: estou aqui para trabalhar nessa sua situação. Quem levantou do sono, quem levantou do barco para repreender vento não foi Pedro, foi o dono de Pedro e disse: vento, aleluia, eu vi que você vinha vindo, foi eu que permiti você soprar, porque eu quis mostrar para esses homens que estão aqui, aleluia, que eles precisam acreditar, e eu estou no meio deles. Mas se eu não tivesse, o que eles fariam sem a minha presença? Alguém sente Jesus aqui no culto? Glória. Olha para mim que eu vou terminar. O dia que você estiver enfrentando uma provação, um vento forte, e o pastor William não estiver do teu lado, o que você vai fazer? Jesus. Liga para o pastor William: misericórdia. Não, Jesus, te eis que eu vos dou poder. Aleluia. Só para crente ficar feliz, toque alguém e diga: Jesus te deu poder. Diga de novo: Jesus te deu autoridade. Eu vou profetizar que aonde você colocar a tua mão, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Jesus levanta, olha para o vento, e quando Jesus olha para o vento, ele gritou: vento. Tem crente ligado ainda: vento,
você vai dizer quando o vento começar a se levantar contra a tua vida: eu não vou desistir, eu vou para o culto hoje. Misericórdia, que luta que eu estou passando, eu vou para o culto hoje. Eu vou porque eu tenho certeza que vai acontecer um milagre. Você já imaginou? Aleluia, já contei aos irmãos aqui, a gente já tem muitos anos, na perca do meu filho, estava num congresso com meu menino no colo, menino de 6 meses, gordo, bonito, igual o vô, igual o pai, né, porque era meu filho. Eliezer estava no colo da minha esposa, o menino ficou bom dentro da igreja, e sorria, o menino gordo, estava andando de andador, dentro de casa, na sexta-feira, e estava aquela coisa. Aí nós fomos para o congresso, ele estava bonito, gordo, e a semana toda correndo com ele, tomando remédio, e dando remédio, e aquela coisa. E no domingo, quando eu acordei, aleluia, sabe quando o crente, ele tem que permanecer confiante, firme, porque tem hora que o vento vai soprar, a tempestade vai chegar. Aí Deus está dizendo: eu quero ver se ela vai continuar cantando. Aí dormi com a minha esposa, porque a semana toda ela dormia e eu ficava acordado. Depois nós fazíamos, né? Mas esse mistério aí eu ficava com ele no colo, ele chorava, e quando ele dormia eu colocava no berço dele. Isso foi de segunda a sexta. No sábado ele estava bem, fomos para o congresso, voltamos para casa, aleluia, colocamos ele no berço, minha esposa deu remédio, deu mamar, meu menino estava uma benção, mediu a febre, estava sem febre. Aí deitamos, oramos juntos, fomos por dormir, vamos agradecer a Deus, porque já tinha uma semana toda que eu não dormia, nem ela, minha filha pequenininha. Aí nós dormimos. Acordei de manhã no domingo para ir para a escola dominical. Quando eu acordei, é lógico, eu fui olhar para o meu filho no berço, semana toda correndo com ele, com febre. E quando eu cheguei, quando eu olhei no berço, meu filho estava semi-morto, estava branquinho, e tinha um líquido aqui no cantinho da boca dele. E eu peguei o meu filho no braço, gritei para minha esposa levantou da cama, correu, pegou o termômetro, colocou no meu menino, estava com 42 de febre, convulsão. 7 e pouco da manhã, saímos correndo, chamamos o vizinho, ele tirou a Brasília, entramos dentro da Brasília, fomos para Jacareí, chegamos em Jacareí, aleluia, a minha esposa jogou o meu menino no braço do doutor, o doutor estava atendendo um homem que estava todo quebrado também, mas ele priorizou o meu menino, aí ele fez o procedimento, e nós ficamos esperando. Saímos do hospital e fomos para a sede do Madureira, fomos pedir oração. Quando chegamos lá, estava cantando aquele hino: Calvário, fonte de esperança, e aquele hino entrou no meu ouvido. Aí nós entramos lá, pedimos para o pastor Manuel orar, ele orou por mim, orou pela minha esposa, Deus deu uma visão para ele contou a visão depois, né? Não contou na hora. Aí eu disse para ele: pastor, muito obrigado. Saímos do hospital e da igreja, fomos para a sede, para o hospital onde estava o meu menino, confiante, eu segurando a mão da minha esposa, fomos lá. E quando chegamos lá no portão da Santa Casa de Jacareí, os irmãos não sei se conhecem, mas quando chegamos lá, o tio dela estava de pé. Aí chegamos, confiante, feliz. Aí ele perguntou para minha esposa: e o neném está bem? Minha esposa disse: está sim, está bem, tio. Aí ele disse: está melhor do que nós. Jesus já tinha levado o meu menino. Parece que eu tinha que voltar para casa dizendo: não quero mais ir para a igreja, não quero ser mais obreiro, não quero mais fazer nada. Aí Jesus estava dormindo? Não. Jesus olhou para mim e disse: agora eu quero ver a sua fé. Minha esposa não podia ter mais filho, como não pôde, operou. Tivemos a Juliana e meu menino, o médico operou ela porque ela teve um problema complicado, e ela não teve mais filho. E no domingo, caixãozinho do meu filho na minha sala, e nós velamos, e eu estava ali olhando para aquela coisinha tão linda. Deus usou um profeta, diz assim: ó, tirei, mas vou dar filhos espirituais para vocês. Doeu na alma, sepultamos o meu menino, voltamos para casa. E agora? Vamos para o culto? Não. Vamos dar glória? Não. Vamos fazer o quê? Eu disse: não tem jeito. Deus deu, como disse Jó:
Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a mulher de Jó olhou para ele, depois de perder 10 filhos, depois de perder todos os gados, ovelhas, vacas, tudo que eles tinham na sua fazenda, Jó perdeu. O que restava era alguém para trazer notícia para ele. E a mulher olhou para Jó e viu ele raspando, os tumores estavam fedendo no chão, coberto de cinza. A mulher disse assim: abandona o teu Deus e morre, Jó. Aí Jó disse: mulher, como loucas diz tu, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Oh querido, quero vir dizer para você, não terminou não, não está tudo acabado não. Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vim para renovar sua fé, eu vim para restaurar a sua vida, e esta restauração vai mudar a tua casa, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua vida financeira, a tua saúde. Quem acredita, levante a mão para dar glória. Eu vou terminar. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele levanta, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, houve bonança. E a Bíblia diz que quem estava no mar, no barco, olhou para um outro e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vim dizer para você aqui nessa noite que o único, aleluia, que ostenta em dizer eu sou, é somente Jesus. É verdade, aleluia. Tem muita gente dizendo eu prego, eu canto, eu faço. Esse eu tem que sair da vida de muita gente, porque quem faz é Jesus, quem transforma é Jesus. Aleluia. João capítulo 6, 35, ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 8, 12, ele mesmo disse: eu sou a luz da vida, ó do mundo, quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. João 10, 9, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 10, 11, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João 11, 25, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E João 15, versículo 1, ele declara: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Eu vim dizer para você, o único que pode ostentar e dizer eu sou, ele mandou dizer para você: eu sou a tua vitória, eu sou a tua saúde. Se coloca de pé, se coloca de pé. Eu vim profetizar para a igreja aqui nessa noite, pastor William, que essa igreja vai encher. Profetizar aqui nessa noite, vai entrar gente doente aqui, vai ser curado. Eu vim dizer para você que teu marido vai entrar com você aqui, o teu filho vai voltar para a igreja. Deus está dizendo: eu vou mudar a história de muitas pessoas aqui nesse culto. Pastor, e o vento? O vento é com Jesus. O mais importante, sabe o que é, irmão? É que quando ele chega, o vento fica esperando a ordem dele: posso soprar ou não? Olha para mim aqui. Você não está nem sabendo o que está para acontecer, mas o vento, a luta, a tempestade estão perguntando, bateram continência para Jesus, estão perguntando: posso entrar naquela casa? Jesus disse: vai devagar, porque tem uma casa nova chegando para ela, tem uma história nova chegando para ele. Então eu vou ter que passar com ela nesse ventinho, só para ver se ela vai continuar me adorando. Sabe por quê? Porque depois desse vento tem bonança, tem milagre. Vou dizer de novo: depois desse vento, dessa tempestade, tem milagre. Eu creio, aleluia. Você pode profetizar para alguém e diga assim: depois desse vento, Depois desse vento, depois dessa tempestade, depois dessa tempestade, tem milagre. tem milagre. Tem milagre, tem milagre acontecendo. Eu vou dizer para você que este Jesus, que estava lá no barco, enquanto eu estou aqui cantando, adorando a Deus, ao pé da letra, segundo a Bíblia, ele não está aqui no culto, ao pé da letra. Como assim, pastor? Tem 2 tronos, 3, né? Tem do Pai, e à sua direita está Jesus. É Ele que intercede por você aqui.
E o Espírito Santo está aqui no culto hoje dizendo: minha filha, eu estou aqui para consolar você, para te levantar, para animar você. Mas como o Espírito Santo do Pai e o Filho são um só, então os três estão aqui no culto dizendo: eu estou entrando nessa batalha com você. Em nome de Jesus, esse 2025 será melhor do que 2024. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Não sei. Quem sabe você já tentou pular do barco 1, 2, 3 vezes, mas não consegue, porque quando você vai pular... Eita! Vem cá, vamos fazer uma simulação aqui. O senhor está no barco, eu sou Jesus. O senhor vai tentar pular, vai. Opa! Eita! Glória! Glória! Não quero ser mais obreiro, vai. Não quero ser mais obreiro, vai. Vai. Quem te chamou foi eu. Aleluia! Olha lá, não vou mais pregar. Vai pregar, porque quem te chamou foi eu. Ei, levanta a tua cabeça. Aleluia! Quem te prometeu vitória é poderoso para cumprir a sua vitória. A sua promessa na tua vida. Chega da voz delas. Eu vou fazer uma oração aqui nessa noite. Eu queria orar pelo casal que veio. Eu queria perguntar para você, jovem. Eu não sei quem você é, sua esposa. Mas eu quero perguntar para você. Você quer que Deus lhe dê um renovo aqui nessa noite? Então vem para frente. Se alguém puder segurar o pé aí. Segura aí. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de suas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas. Já enfrentaram ventos fortes. Eita Deus, foi tremendo. Quem sabe vocês nesse vento, vocês pularam do barco. Pularam, nós estamos fracos. Não temos mais força. Deus trouxe vocês dois aqui nessa noite para dizer: coloquei na vida de vocês um menino, uma bênção, que vai esperar em vocês dois. Vocês são o guia para o céu daquela criança. Eu quero crer que vocês vão sair daqui hoje renovados. Eu creio. Você quer o renovo de Deus? Só quer o renovo de Deus. Vocês estão desviados, vocês estão parados. O que aconteceu com vocês? Pararam. Vocês estavam parados. Não sei, cara. O pai mora aqui em Caçapava. Então, olha, depois nós temos a nossa sede em Belém. Está lá perto. Temos aqui o Adorado. Se for perto aqui, você não pode ficar mais assim. Sabe por quê? Porque o vento soprou muito forte na vida de vocês. Eita Deus! Vocês só estão juntos porque Deus tem um plano na vida de vocês. Você acredita que Deus já falou com você, que Deus está confirmando o que Ele já falou com você? Deus chamou você para ser um grande pregador, homem. Aleluia! Não adianta correr. Não adianta você correr, porque para onde você correr vai ser pior. Eita Deus! Aí tinha um moço que morava no Rio e veio pular carnaval aqui em São Paulo. Aí ele disse: aqui ninguém me enxerga, ninguém me vê. E entrou no meio da Avenida de São Paulo, tá lá. Carnaval. Aí tem uns crentes doidos evangelizando na Avenida Paulista. Tem um carnaval. Aí de repente tá lá entregando folheto pros carnavalescos, isso mesmo. Então, ele de repente encontra aquele varão já.
entregou um folheto, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. E se Jesus até aqui o senhor me encontra. Porque se ele tivesse morrido, ninguém conhece. Lá, todo mundo conhecia ele, aqui em São Paulo não. Só que Jesus conhecia ele e conhece você, conhece todos nós. Não adianta tentar correr. Ai, Deus mandou dizer para você: é tempo de história nova na sua casa. É tempo de história nova no seu casamento. É tempo de história nova no seu ministério. Quem te fez a promessa, casal, foi o homem das mãos furadas, que disse: eu morri na cruz por vocês, e o diabo não tem direito de tocar nas suas almas, porque quem comprou as suas almas com sangue não foi o diabo, foi ele, na cruz do Calvário. Eu vim declarar vitória sobre vocês aqui nessa noite. Eu quero orar com a igreja por esse casal. Tem mais alguém que entrou por essas portas aqui? Diz: pastor, eu preciso sentir um toque diferente, estou muito fraco, estou desanimado, não tenho força mais para orar, não consigo mais sentir a presença dele. Tem alguém aqui? Pastor, o vento está soprando forte na minha casa, tem hora que não dá vontade de vir mais para a igreja. Cadê você? Não tenha vergonha de vir para frente, não é momento de milagre. E o homem das mãos furadas está aqui no Eldorado, vim para curar, vim para te restaurar. Ele está dizendo: vento, aqui é o mar, acalma. Eu queria orar, minha esposa, se puder, traga essa irmã para mim, essa irmã de vestido riscado aí, ó. Aleluia. Oh, glória. Glória, glória. Aleluia. Abençoa, Pai. A senhora é casada? Não. Glória. Já foi casada? Glória. Quando a senhora pensou, eu vou falar. Quem conhece a senhora é o Jesus que estava no barco. A senhora já pensou em se matar? Pastor, é forte, é forte. Mas por que não se matou? Porque não deu certo? Não, porque Jesus estava do seu lado dizendo: o espírito da morte vai embora. O espírito do suicídio rodeia a sua casa. Misericórdia, a poder do sangue de Jesus. A senhora só está aqui nesse culto porque Deus tem uma obra na sua vida. Eu creio, meu Deus. Você está me entendendo? Não se assuste não, porque ninguém vai ver. Ó, minha irmã, a senhora já tentando. Porque tem gente me olhando aqui, que o diabo já falou um dia no teu ouvido: por que você não se mata? Vai lá de baixo, vai em cima do viaduto, pula de lá. Quer ver? Até alguém que já pensou em se matar aqui? É lógico que ninguém vai levantar a mão. Que alguém: pastor, misericórdia. Mas você não é uma super mulher, não é um super homem. Deus está aqui nesse culto dizendo: foi eu que poupei a tua vida e te dei vitória para que você estivesse aqui no culto. Tem alguém que pode? A irmã que canta aqui, que a esposa do pastor já abraçou a irmã. Abraça essa irmã, que a senhora conhece ela? É? Conhece ela? Conhece a luta dela? A senhora conhece a luta dela? Um pouquinho? E a senhora conhece o que ela fala com Deus? O que ela já pensou em fazer? Se ela tivesse feito o que ela já passou na mente dela, ela não estaria do seu lado, não. Mas como Deus tem uma obra grande na vida dessa mulher, Deus está dizendo: estou chegando para mudar a tua história. Eu creio, Deus. Aleluia. Vamos orar, levante sua mão para cá. Eu vou pedir a esposa do pastor para colocar a mão no coração dessa irmã para mim aqui na frente, do casal aqui, da esposa desse varão. Coloca a mão no coração dela. Aleluia. Há uma angústia muito grande, há um vazio, meu Deus. Meu Deus. Sabe o que Deus te mostrou aqui, pastor? Aleluia. É como se fosse um balaio vazio. É o coração dessa mulher vazio, não sente mais alegria. Aleluia. É tanta coisa que está acontecendo. Deus trouxe ela aqui nessa casa de oração para dizer: é noite de cura, é noite de restauração, é noite de milagre. Deus vai fazer isso na vida dela. Levanta a sua mão para cá agora. Pastor William, Oh, Espírito. eu poderia orar por esse varão aqui? Nem eu nem o senhor conhece ele, nem a sua esposa conhece a esposa dele, mas Deus conhece. Levantemos nossas mãos e oremos agora. Querido Deus e Pai, Tu és o Jesus daquele bar. Tu és o Jesus que acalmou a tempestade. Toca neste homem, nessa mulher, Pai. Toca, meu Deus, nesse casamento. Toca nela. Ó Deus, esse vazio que ela sente na alma. Ó Deus, meu Deus, toca agora, Jesus, toca agora. Toca, meu Deus, de maneira poderosa. Senhor, traga ele, ó Pai, a alegria. Deus, toca agora, Pai. Toca nessas mulheres, nesse homem aqui, Jesus. Espírito de angústia
angústia sai do coração, da alma. Ó Deus, toca agora, Jesus. Seja desfeito toda a obra do mal, todo espírito de angústia, todo espírito que rodeia essa casa, espírito de depressão, espírito da morte, sai agora. Eu estou dando uma ordem no nome de Jesus. Toca agora, meu Deus. Toca agora, Jesus. Agora, meu Deus. Derramando o sangue sobre essas vidas. Quero toda a maravilha de Candalabaté. Quero todo mal, sai agora. Em nome de Jesus. Estamos declarando cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca na mente, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende toda dúvida, todo engano, todo espírito que tem se levantado, ó Pai, contra a vida desse homem, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oh Deus, conceda vitória, Senhor, na vida desse homem. Traga a ele, Senhor, a alegria da salvação. Traga a ele, Senhor, o brilho, Senhor, que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Nossa comunhão, somos nós, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, levando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos de novo. Oh, glória. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Tudo desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo. Preciosa é a nossa glória. Somos novos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Eita, meu Deus! Um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és
renovado. Saia daqui nesta noite transformado. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo e santo. Eu creio.